Olá, sou professora Cláudia Padovese Fonseca, da Universidade de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre o assunto ciclos biogeoquímicos. Quando falamos sobre ciclos biogeoquímicos, nós estamos interagindo o bio, que são os organismos vivos, o geo, que são as rochas, o ar e a água da terra, e os ciclos químicos, que é o estudo da troca de materiais entre componentes vivos e não vivos da biosfera. Dos mais de 90 elementos conhecidos na natureza, 30 a 40 são necessários aos organismos vivos, como o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são necessários em grande quantidade. Então, estes elementos químicos que são necessários são os principais que vão formar o que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. Então, em termos conceituais, os ciclos biogeoquímicos são os elementos químicos, inclusive todos os elementos essenciais do protoplasma, tendem a circular na biosfera, em vias características do ambiente aos organismos e destes novamente ao ambiente. Os ciclos biogeoquímicos têm dois reservatórios. O pool reservatório é um componente maior de movimentos lentos, geralmente não biológico, ciclo sedimentar mais preso à terra. E o outro reservatório é o pool lábil ou de ciclagem, que é onde uma parcela menor, porém mais ativa, que se permuta rapidamente entre organismos e o seu ambiente imediato, como ciclo gasoso. Então temos um reservatório maior, mais lento, que é onde os compostos químicos se reservam durante o seu ciclo. E temos o pool lábil, onde esses elementos eles fazem a sua ciclagem. Para visualizarmos esses compartimentos, aqui nós temos três caixas. A caixa verde, que é biológica, mais rápida e com os processos mais intensivos. Então, temos as cadeias alimentares e as cadeias de detritos, em que os organismos se interagem. Abaixo dele temos a caixa azul, que são as formas inorgânicas, que há uma interação entre os compartimentos da biosfera, que é a atmosfera, a água, o solo e o seu sedimento. Temos na lateral direita uma caixa mais cinza e que é uma caixa maior, geológica, mais lenta e com os processos menos intensivos. Então, nesse caso, nós temos uma disponibilização indireta dos compostos orgânicos, por exemplo, óleo e argila, e também uma disponibilidade indireta dos compostos inorgânicos, como os vários minerais das rochas. A espécie humana, o homem, ele é um agente geológico, porque os seres humanos precisam dos 40 elementos essenciais, mas usam quase todos os demais elementos, além dos elementos sintéticos recentes. Então, as alterações provocadas pelas atividades humanas realmente
sob diversas formas dentro dos ciclos biogeoquímicos. Aqui vamos apresentar alguns compostos orgânicos, como os compostos naturais que compõem a matéria dos organismos vivos, contendo principalmente carbono, oxigênio e hidrogênio. Contém pelo menos 2 átomos de carbono, com exceção do metano, podendo chegar a milhões de átomos. E formam moléculas orgânicas complexas, por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, como a ADN ou a ARN, além dos compostos sintéticos fabricados pelo homem. Aqui apresentamos alguns tipos de compostos sintéticos, como os hidrocarbonetos, o petróleo e gás natural, os hidrocarbonetos clorados, como o DDT, que grande parte dos países do mundo já está proibido o seu uso, além do plástico, que são polímeros orgânicos polipropilenos. Mas temos que prestar atenção à qualidade da matéria, que é a sua eficiência do material ou produtividade do recurso. Exemplo, lata de alumínio melhorada em 75 a 80% nos países desenvolvidos. Aqui temos alguns exemplos de matéria de alta qualidade, como sal, carvão, gasolina e lata de alumínio, e os materiais de baixa qualidade, como gás, solução salina, emissões de queima do carvão, emissões da queima da gasolina e o minério de alumínio. A matéria é o objeto que tem massa e ocupa espaço. E há uma forma também de organização hierárquica, que nós começamos com o organismo, porque ele tem a interação com o meio ambiente. E o conjunto de organismos temos a população, conjunto de populações temos a comunidade, conjunto de comunidades temos o ecossistema e conjunto de ecossistemas temos a biosfera, onde tem as condições para termos vida. Então a vida ela vai até o momento que temos a biosfera com a entrada da radiação solar. Acima disso não há condições de termos vida na Terra. Então, as unidades básicas, os átomos, são os elementos naturais, de 93 a 94 tipos, os artificiais temos 21 tipos. E os compostos, que são as moléculas, são as propriedades, dependem dos tipos de átomos e como estão associados. Então, a vida na Terra é simplesmente onde há a biosfera, que temos os sistemas de suporte para a manutenção da vida. E temos os principais elementos químicos, como carbono, fósforo, nitrogênio, água e oxigênio, e que se mantêm dentro de um sistema de calor para a manutenção da vida dentro desse sistema que a gente chama de biosfera. Uma importante função para a reciclagem da matéria e incorporação nos ciclos biogeoquímicos é feita pelos detritívoros, em que eles fazem a degradação dessa matéria e a incorporação para ser assimilada para os outros organismos. Então, a reciclagem, a reincorporação da matéria orgânica
nos ciclos biogeoquímicos são feitas pelos detritívoros. Iniciamos a apresentação dos principais ciclos biogeoquímicos. E o ciclo da água, os tamanhos estimados dos compartimentos são as caixas azuis. E a transferência entre os compartimentos são as caixas cinzas em bilhões de gramas. Então, nós vemos que o ciclo da água incorpora os 3 compartimentos da biosfera, que é a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, nós temos a água na atmosfera sob vapor d'água, a água da superfície dos continentes e mares, compondo a água líquida, e a água subterrânea também. É um ciclo gasoso, pois o reservatório da água é a atmosfera sob o vapor d'água. E a transferência de água do continente, vice-versa, é pela evaporação e transpiração e absorção ou precipitação sobre chuvas ou também sobre outras formas secas de precipitação, né? Então, essas transferências naturais, evaporação e transpiração e precipitação sobre a Terra, é uma transferência maior no ciclo da água, sendo que o vapor d'água na atmosfera configura-se como o seu reservatório. Nessa outra transparência, nós estamos vendo um esquema simplificado da água, mostrando as trocas importantes, tanto da transpiração das plantas, a precipitação para a terra, a evaporação do oceano, que são esses componentes naturais, os mais importantes para o ciclo da água. Temos o segundo ciclo a mostrar, que é o ciclo do carbono. Na atmosfera, ele está, na sua maioria, na forma de gás carbônico. A interação entre a atmosfera e os continentes também se dá na forma natural, como respiração aeróbica e a fotossíntese, e a sua incorporação é por meio das teias alimentares, dos produtores, consumidores e decompositores. Também temos os combustíveis fósseis, que é o carbono que fica acumulado nas rochas, né, nos sedimentos, tanto marinhos como sedimentos dos continentes. E aí você tem essa combustão de combustíveis fósseis, que também vai agregar um volume ao gás carbônico da atmosfera. Também temos a ação vulcânica, que também faz essa participação do gás carbônico. A água no solo também é escoada por percolação, vai para os lençóis freáticos e também pode ir essa água com carbono ser levado para as águas superficiais e marinhas, tá? Então, este também é um ciclo gasoso, já que na atmosfera o volume de gás carbônico é bem elevado e os combustíveis que estão dentro das rochas, que são os combustíveis fósseis, eles são retirados de forma que é como se fosse uma alça auxiliar de carbono ao ciclo atual desse carbono. Então, o carbono ele é considerado gasoso e os combustíveis fósseis como sendo uma alça auxiliar de introdução do carbono. Há o efeito estufa, que é um efeito natural
provocado pelo gás carbônico. Além do gás carbônico, temos o metano, o óxido nitroso e o vapor d'água, que também fazem esse efeito. O vapor d'água e o dióxido de carbono permitem que as ondas eletromagnéticas que chegam do Sol atravessem a atmosfera e aquecem a superfície terrestre. Aí dificultam a saída da radiação infravermelha emitida pela Terra, impedindo uma perda demasiada de calor. Então, o efeito estufa, ele é muito importante para a manutenção da biodiversidade na nossa biosfera. Sem ele, a temperatura média da Terra seria 33 graus Celsius mais baixa. As rochas sedimentares constituem importantes reservatórios de carbono. Estes depósitos sedimentares de calcário nas montanhas do sul do Texas, como vocês estão vendo aqui na figura abaixo, representam carbonato de cálcio precipitado das águas de mares rasos que uma vez cobriram a área. Essas formações nós vemos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Uma outra importância do carbono é o esqueleto da alga coralina, é feito de carbonato de cálcio. Este é precipitado com a assimilação de dióxido de carbono, dissolvido durante a fotossíntese. Então, os recifes de corais são feitos de esqueleto de carbono. Então, os carbonatos são importantes na formação desses esqueletos dos recifes. As atividades humanas exercem interferência no ciclo do carbono, como aqui, por exemplo, nós vemos as emissões de carbono de automóveis e também de indústrias, aumentando bastante o volume de gás carbônico na atmosfera. O ciclo do fósforo, como é um ciclo sedimentar, onde ele se reserva das rochas, e também a participação gasosa é muito ínfima, então ele tem que estar sendo carregado pela biota, seja matéria viva ou matéria morta. Então, nós temos a interação entre os compartimentos da biosfera por meio de emissões vulcânicas, por meio de queima de fósseis, decomposição da matéria orgânica, runoff, absorção pela vegetação, absorção de gás pela superfície marinha e a decomposição e produção de dimetil sulfido. Então, essas partes, elas são bem lentas, é um ciclo mais lento e mais vulnerável por ele ser sedimentar, e o fósforo sempre tem que estar sendo conduzido por meio de outros organismos. Neste sentido, no ciclo do fósforo, um dos organismos que é mais eficiente e importante para a reciclagem dessa matéria do fósforo são as aves marinhas, que elas vão do mar para o continente e com a sua defecação, que na forma de guano incorpora o fósforo no continente. Então, ele é bem lento, nesse caso, e a participação de espécies que vão tanto transformar as suas formas, como para possibilitar a sua absorção
e ciclagem por meio de vários organismos, em especial as aves marinhas. Iniciamos agora o ciclo do nitrogênio, e uma das coisas mais importantes no ciclo do nitrogênio é a fixação biológica, que é o processo pelo qual este elemento químico é captado da atmosfera, onde se caracteriza pela sua forma molecular relativamente inerte e é convertido em compostos nitrogenados, como amônio ou nitrato, usados em diversos processos químico-biológicos do solo, especialmente importantes para a nutrição de plantas. No caso da nutrição de plantas, há uma relação simbiótica com as bactérias da família Rhizobiaceae, que são capazes de reduzir consideravelmente a adubação mineral nitrogenada e, em alguns casos, substituí-la, pois o nitrogênio fixado pode alcançar, em média, 1.500 kg por hectare. Garante sustentabilidade aos sistemas agrícolas. O ciclo do nitrogênio é um ciclo gasoso, aonde ele se reserva na atmosfera na forma de nitrogênio molecular. Para que esse nitrogênio passe para a água ou para o solo, ele tem que ser fixado. A fixação é biológica em sua grande maioria, tá? Compondo esses nutrientes do solo e da água. E a passagem de uma forma nitrogenada a outra também é mediada por organismos, bactérias especializadas. Então, nós temos a nitrificação, a amonificação e a denitrificação, que é o retorno desse nitrogênio do solo e da água para a atmosfera. Então, é um ciclo bem complexo e bem menos vulnerável se comparado com o fósforo. Então, os ciclos gasosos, como a água, como o carbono e como o nitrogênio, são ciclos mais, digamos assim, menos vulneráveis do que o ciclo do fósforo, que é um ciclo sedimentar. Um dos exemplos da relação simbiótica são os nódulos das raízes da soja, que vocês estão vendo nessa figura abaixo, que gera uma economia de $1 bilhão ao ano. O processo não depende de energia, não polui e, além disso, enriquece o solo com nitrogênio, o qual será aproveitado pela cultura seguinte. Aqui nós vemos algumas bactérias que fixam esse nitrogênio nas raízes da soja, como vocês estão vendo nessas duas figuras abaixo. Os nódulos das raízes de soja abrigam bactérias simbióticas, fixadores de nitrogênio, como mostrado em vermelho na microfotografia eletrônica de varredura de falsa cor. Vemos nessa figura a interferência humana no ciclo do nitrogênio, que você tem o uso, por exemplo, dos fertilizantes, que vai aumentar a fixação do nitrogênio por processos naturais e aí excede o que o ecossistema pode suprir. Então, em termos gerais, vemos aqui a interferência do homem nos ciclos biogeoquímicos. Elementos não essenciais transitam entre os organismos e ambiente da mesma forma que os essenciais por causa das atividades humanas. Devemos nos preocupar com o aumento do volume de lixo tóxico da mineração, das fábricas e indústrias químicas e agrícolas que contêm metais pesados, compostos tóxicos, radioativos,
entre outros. Alguns exemplos de produtos que o homem pode produzir e alterar os ciclos biogeoquímicos. O estrôncio radioativo comporta-se como cálcio. O estrôncio 90 radioativo, material novo, recente, produto da fissão do átomo em testes e explosões nucleares, seguem o cálcio. Possíveis efeitos carcinogênicos. O césio 137 radioativo comporta-se como o potássio, além do mercúrio metílico, cádmio e zinco, por exemplo.